a este medo e a alguma deficiência? Sim, porque na maioria das vezes o medo esconde as nossas deficiências. Porque quando aprendemos sobre algo, perdemos o medo. E aí eu tentei, através das minhas pesquisas, buscar alguma coisa que trouxesse uma compreensão um pouco melhor. E aí busquei Piper, encantador, encantamento, deficiências, e busquei o flautista de Hamelin. O flautista de Hamelin é um flautista, um menino, que tem uma deficiência auditiva e que tem, nesta deficiência, todo o seu medo. E neste medo, ele constrói o seu afastamento. Porque ele não encara a própria deficiência, ele se afasta e faz dela uma desculpa. O flautista de Hamelin, como ficou conhecido, ele foi reescrito como conto folclórico pelos irmãos Grimm. E ele geralmente era usado nos desenhos animados, Tom e Jerry, Mickey. Sempre aparecia esse flautista encantador. Mas o que eu não sabia é que esse flautista de Hamelin é um fato. E que os irmãos Grimm usaram para um conto folclórico. Há relatos oficiais que em 26 de junho de 1284 houve uma infestação de ratos no vilarejo de Hamelin, na Alemanha. E os governantes do local ficaram entediados com tal manifestação. Essa infestação começou a trazer doença ao município. Então os governantes se reuniram e pediram para que alguém que soubesse de alguma autoridade que pudesse tirar esses ratos, seria dado a essa autoridade uma moeda de ouro por cada cabeça de rato. E essa autoridade se fez presente na cidade. Era o menino, que embora tinha sido crescido fora da cidade, pertencia àquele vilarejo. Mas o menino, através do seu afastamento, ele desenvolveu um dom de tocar a sua flauta tão alto, tão alto, tão alto, porque ele não escutava, que aquela altitude dominava e hipnotizava qualquer coisa viva num raio de 500 metros. Com dificuldade de fala, ele se apresentou na cidade e disse: eu hoje, nesta noite, tirarei todos os ratos desse vilarejo. E assim, cumpriu a sua promessa. Naquela noite, foi até a sua caverna, pegou a flauta e voltou à cidade tocando uma melodia ensurdecedora. E acreditem que todos os ratos se hipnotizaram e ficaram tontos. E ele foi tocando aquela melodia e foi levando os ratos em fileira até um grande lago. Quando ele entrou no lago, os ratos entraram juntos e todos se afogaram. Eis que o menino voltou para receber as moedas de ouro. E os governantes daquela época, não muito diferente dos nossos governantes de hoje, não cumpriram com um determinado. E aí, o flautista enfurecido usou de suas habilidades para voltar na noite seguinte e cantar uma linda melodia entoada pela flauta. Mas não havia mais ratos no vilarejo de Hamelin. E quem passou a segui-los foram as crianças. E todas as crianças fizeram uma fila e o flautista foi se distanciando do vilarejo e todas as crianças hipnotizadas o seguiram. E não há relatos de que tenha ficado alguma criança. Todas
hipnotizadas pelo canto da flauta, pelo som hipnotizante, acompanharam o flautista. E o flautista as levou até uma caverna. E lá na caverna as trancou. E ninguém nunca mais ouviu falar de ratos nem de crianças em Hamelin. E esse fato, ele é tão verídico que há relatos oficiais de que houve sim esse desaparecimento das crianças de Hamelin. E existe uma casa neste vilarejo que vem com uma ostentação gráfica que diz The Pied Piper, em honra às crianças perdidas de Hamelin. Mas nesses relatos que constam oficialmente a infestação de ratos, há, no pé da folha, uma observação que houveram 3 crianças sobreviventes. Uma deficiente auditiva, uma deficiente visual e uma deficiente física. Parada para a água. As nossas deficiências nos condenam ou nos protegem? A primeira criança, a deficiente auditiva, não escutou o som da flauta e não sofreu os encantos hipnóticos daquela melodia. E como estava, ali ficou. A segunda criança, uma deficiente visual, cega, escutou, se hipnotizou, mas sem senso de direção, acabou caminhando em direção contrária. E o som da flauta foi se distanciando até que os encantos cessaram-se. E foi achada 2 dias depois. A deficiente física, ela até tentou, através da hipnose, fazer força para se levantar, mas não conseguiu. E ali ficou, levando um tombo, caindo e adormecendo, com o distanciamento daquele som hipnótico. Aí, eu me pergunto, será que em nossas vidas, nossas deficiências nos limitam ou nos protegem? Porque pelo excesso de reclamação que fizemos por nossas deficiências, o entendimento que tenho é que elas nos limitam. Mas eu penso que essas deficiências me fazem entender que elas são provisórias. E eu fico imaginando como seria os meus 3 filhos tendo a minha infância. Eu já teria tido um infarto. Porque eu não sei como a minha mãe e o meu pai sobreviveram a tanta molecagem. A tanta traquinagem. Nós morávamos numa casa que atrás era morro. Eu saía de manhã e só voltava de tarde. Me alimentava de goiaba, de maçã, de milho. Tudo que tinha no morro, na roça, a gente comia. E eu imagino meu filho tendo uma vida assim, farta e aventureira. E aí eu cheguei à conclusão que o medo em nossa juventude mais parece um bom anjo protetor que aguarda pacientemente por nossa maturidade. Porque a gente vai crescendo e vai perdendo alguns medos e ganhando outros. Mas esses medos que outrora me limitavam, hoje não me limita. Hoje me preocupa.
E aí, como é que eu vou buscar esse conhecimento através do Espiritismo? Para compreender até onde vai o medo e até onde começa a falta de conhecimento. E aí eu fui no livro Entre o Céu e a Terra. E o ministro Clarencio esclarece que todo desejo é manancial de poder. Basta você querer alguma coisa que certamente o universo conspirará a seu favor. E você vai conseguir. Mas se engana quem acha que todo desejo é para o nosso bem. Na maioria das vezes, comprometemos em quase todas as nossas reencarnações, nos distraindo com os desejos das nossas e dos nossos egoísmos e sentimentos carnais. E nos comprometemos com tais desejos, nos distraindo e nos afastando do nosso real objetivo de cada reencarnação. E qual seria o nosso real objetivo de cada reencarnação? A perfeição. E aí, como eu vou buscar a perfeição se eu não compreendo as minhas limitações? E não compreendo que eu sou fruto de várias existências reencarnatórias e que uma só vida é muito pouco para me definir. Vou mudar o tema. Não vou mudar o tema. Não, vai lá no capítulo 17, sedes perfeitos. E o que é que fala o capítulo 17 dos sedes perfeitos? Allan Kardec fala que o Espiritismo precisa ser compreendido. Porque se ele não for compreendido, ele não será sentido. E se ele não for sentido, ele não entrará em nossos corações. E não fará a grande obra transformadora de nossas vidas. A reforma íntima. Em busca da perfeição. E aí, meus irmãos, a gente se pergunta, mas Kardec, a perfeição? Sim. Nós não podemos esquecer, e eu vou falar baixo para que eles não escutem. Nós não podemos esquecer que repetidas vezes nós reencarnamos para seres perfeitos. Mas aí eu me pergunto, mas espera, eu me tornei espírita nesta reencarnação, tenho certeza disso. Esta foi a minha primeira reencarnação espírita. Tenho certeza disso, que o meu maior patrimônio é a minha moralidade. E quando olho para vocês, e olho o que já fiz, e olho o que eu tenho que melhorar, me dá até vergonha. Mas eu consigo. Eu tenho mais 4.984 reencarnações. A gente tem que ter fé, a gente tem que se entusiasmar para não desistir dessa caminhada. E aí a gente se pergunta assim, pá, tudo bem, Túlio, tu tens uma consciência de que o processo reencarnatório vai nos aliviando. Tá, e aí, nessa vida eu me tornei melhor, conheci o Espiritismo, tenho uma consciência um pouco melhor, moralmente falando, mas isso não me livra. Porque não basta se arrepender, não basta se modificar, necessário se faz repor. E como é que se repõe num processo vital aquilo que se tenha causado de danos a alguém? Sofrendo o próprio dano. Aí eu estou lá, bem postamente, e de repente sou visitado ao acaso, que não existe acaso. De uma hora para outra, minha vida se torna um inferno. Mas como?
Sim, de uma hora para outra eu passo a enfrentar um revés financeiro, de uma hora para outra eu posso passar a enfrentar uma doença. Mas eu tenho que ressignificar essas coisas, porque a doença pode me trazer um novo conceito do valor real de uma vida. Talvez eu possa perder um ente querido, uma mulher, um esposo, um pai, uma mãe. Mas eu possa desenvolver com essa perda, que é para objetos, não devemos usar o sentimento de perda para os desencarnes, mas, para exemplificar, vou fazê-lo. Eu passo, então, a sofrer. Porque eu tive uma perda, porque meu pai morreu, porque minha mãe morreu. Não! Eu tenho que oportunizar nesta dor a oportunidade que me é cedida, que me é cabida, de desenvolver o amor universal pelo tempo de convivência que tivemos aqui, pela oportunidade de estarmos vivendo, de ter conhecido Gadomski, que apesar de gaúcho é gente boa. E aí eu lhes pergunto, eu vou sofrer pela saudade, pelo egoísmo, ou pelo medo de ser o próximo a morrer? Ou eu vou viver a essência da vida, daquela pessoa que senta numa calçada, pega uma bacia de jabuticaba e começa a comer e cuspir sem sentir o sabor da jabuticaba. E de repente, quando olha para baixo, dá para contar, só tem 50. E aí ele abraça o baldezinho com a mão bem trêmula, segura a jabuticaba e começa a degustá-la com o verdadeiro sabor que ela tem que ter. Eu não posso e não devo abandonar os meus princípios vitais. Eu tenho que redescobrir sempre na dor, porque eu tenho que trazer a dor como uma oportunidade de superação, e não como uma desculpa de enfraquecimento e desistência da vida e do aprendizado. Mas se de repente eu perder um grande amor, e eu vou sofrer porque eu não nasci para viver sozinho, talvez você precisa não precisar para merecer um grande amor. Talvez você precisa, com a perda daquele que amou mais do que a si mesmo, entender que uma pessoa só ama quando esse amor parte do autoconhecimento, se amando primeiro, com suas deficiências, com suas limitações, para depois dividir esse sentimento com alguém. E que haja um crescimento conjunto, mas respeitando a individualidade de cada um. Pode ser através de um revés financeiro. Quantos de nós aqui se redescobriu através da perda do emprego, que para ele era a coisa mais importante da vida? Perdeu o emprego, descobriu o grande valor da amizade, o grande valor da família, o grande valor da superação e o grande valor da habilidade. Porque na maioria das vezes, deixamos o medo para trás. E encaramos o que temos para hoje e agora. E acabamos nos conhecendo. Porque como é que eu posso superar o medo se eu não me conheço? Pergunta 919. Como pode o homem, qual o meio mais eficaz e prático tem o homem de buscar a felicidade? Santo Agostinho já dizia, um volo sábio da antiguidade te disse, conheça a ti mesmo, conheça-te a ti mesmo. E Kardec faz essa pergunta aos espíritos, na pergunta 919. E eu só posso ser feliz, não é a partir do outro, é a partir de mim mesmo, me conhecendo e superando os meus medos. Todo mundo aqui sabe
que Kardec resolveu estudar o Espiritismo? Pela desconfiança. Não foi pela fé. Foi pela desconfiança. Ele pesquisou, ele comparou. Ele pesquisou, ele comparou, ele relacionou. E ele comprovou. Mas como eu posso me conhecer, Túlio? Está em Santo Agostinho. Como eu posso buscar o autoconhecimento? Antes de dormir, procure sentar com os 2 pés ao chão e as suas nádegas sobre a cama. Os 2 pés ao chão, para sentir que tem algo abaixo de você. As nádegas sobre a cama, para que você se sinta numa posição de conforto. Erga a sua cabeça. Mentalize o seu dia. E, primeiro, examinai se tenhas obrado alguma coisa contra Deus. Segundo, contra o teu próximo. E terceiro, contra a ti mesmo. E se, no término desse dia, vossa consciência conseguir deitar tranquila, tá ganho um dia. E é assim que a gente se conhece. Buscando a reflexão sobre o que estamos fazendo desta grande oportunidade que é a vida. Porque não adianta ter medo. Quando nós reencarnamos, todos nós, os mais cabeludinhos, os mais carequinhas, os mais bonitinhos, os mais feinhos, como o Gadonsky, mas todos nós temos um processo reencarnatório baseado no que temos a necessidade de passar para desenvolver o crescimento e ir em rumo a... Oh, muito obrigado. Gadonsky, com um copo d'água para esse rapaz aqui, que ele veio na aula. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos parar de ter medo, porque se de repente, por mais que eu tenha cuidado nessa vida, por mais que eu tenha tido prudência, por mais que eu tenha tido honestidade, por mais que eu tenha tido serenidade. Eu sempre gaguejo nessa palavra. Serenidade, por mais que eu tenha tido serenidade, eu não estou isento de passar por algo nesta vida. Porque muitos daqueles que começam o Espiritismo, eles começam para assim, ó, não, eu indo no Espiritismo, pelo menos eles me isentam. Não, nós não estamos isentos. A diferença de um espírita para uma outra religião é que a gente sabe por que está passando. A gente tem conhecimento. Nada, lei de causa e efeito. Ou desta ou de outras vidas. É fato. É conhecimento. É científico. Mas será que eu seria capaz de ser poupado de qualquer sofrimento por ter despertado em mim a vontade de conhecer o Espiritismo nessa vida e me tornar uma pessoa melhor? Sim, se eu vivesse só esta vida. Mas e as outras reencarnações? O que é que aconteceu comigo para mim chegar até aqui desta forma? O que é que aconteceu com os senhores e com as senhoras para vocês estarem aqui buscando o conhecimento para, de uma vez por toda, tomar conta das suas vidas? Porque vosso fracasso, vosso insucesso ou vosso sucesso não depende de Deus. Depende de vossas escolhas. Ah, Túlio, mas eu fui um viciado e agora eu parei do vício. Tá, tu parou do vício. Mas o que é que tu tem feito para construir uma nova vida sem vício? Ou tu acha que apenas largar o vício é o suficiente para que as coisas se abram e as oportunidades aconteçam em tua vida? É aí, meus irmãos, que o Espiritismo vem e entra nas nossas vidas com uma dose de consolação. E aí vai nos lembrando de coisas que a gente deve escrever na geladeira. Somos espíritos em experiências humanas,
e não humanos em experiências. Somos espíritos em experiências humanas? Ou somos humanos em experiências espíritas? Toda a nossa experiência é espiritual. E aquele que acha que a sua experiência é carnal, perde tempo. Perde tempo. Não somos o resultado de uma só vida. É pouco. É pouco. Sabe como é que o Gadonsky me chamava quando a gente estudava junto? Como é que tu me chamava? Não posso, é impublicável. É o meu encosto. Ele dizia que eu era o encosto dele. O Gaúcho, presta atenção. Presta atenção, rapaz, tu já começou a evoluir nesta vida. Tu veio para Santa Catarina. Presta atenção, Gaúcho. Ele dizia, não vem para cá, meu encosto. E era assim que a gente se relacionava. Porque um cobrava do outro. Gente, eu fiquei muito feliz que eu era o responsável pelo cadeado. Sim, porque no Cearinha existia uma porta de madeira. E com o passar do tempo, as pessoas chutavam a porta de madeira para dar barulho, para atrapalhar os estudos. As pessoas. Desculpa. E aí, botaram um portão de ferro, né, Jair? Com os cadeados. E eu era o homem do cadeado. E aí a dona Zélia dizia assim, olha, sempre olha através da espiritualidade para ver se não tem alguém. Porque às vezes a espiritualidade atrasa a vida dessa pessoa que vai chegar lá em cima do laço. Então antes de pegar fechar o cadeado, dá uma olhada. Eu antes de fechar o cadeado, dava uma corrida até a esquina e voltava. Chegava no... Você tem que fazer o melhor de si pela oportunidade que tem. Se foi lhe dado a oportunidade de conhecer o Espiritismo por uma corrente e um cadeado, faça o melhor de si. Não entre na casa espírita para ser presidente. Entre para servir. Porque o maior exemplo que nós temos na vida foi de um espírito que serviu. E ele não ganhou medalhas, e ele não ganhou troféu, ele ganhou uma linda coroa de espinhos. E talvez a gente deva lembrar que uma vida só é insuficiente. Uma vida só é insuficiente para a gente olhar para uma pessoa e ter aquela simpatia. Putz, mas eu nunca vi ele, cara. Que cara bacana, que cara simpático. Porque o homem é assim, né? O homem, ele, quando gosta de alguém, ele maltrata na frente, para elogiar por trás. A mulher... Não, eu não vou entrar no universo feminino. Tem muita gente aqui do sexo feminino. Mas o homem é assim, ele vê... Então, uma vida só é pouco para olhar para o Gadonsky e dizer, puxa vida, esse cara é bacana. Ele tem jeito, agora ele veio para Santa Catarina. Como diz Arnaldo Antunes, agora vai. Então, uma vida só é pouco para você odiar alguém. Olhar para aquela pessoa e dizer, meu Deus, que carrancudo. É pouco, gente. Não tem embasamento uma vida para você gostar ou odiar de alguém. E você tem que se lembrar disso. É pouco tempo uma vida só. Que serão necessárias várias reencarnações para desenvolver um dom, uma habilidade, uma vontade, uma coragem. Uma vida só é pouco. E a gente tem que entender isso. A gente tem que compreender de uma vez por todas que as nossas múltiplas existências se comunicam. Sim, elas se comunicam. Porque não há retrocesso. No máximo que pode haver é uma escala estacionária. Por livre escolha. Livre-arbítrio. Uma escala estacionária. Mas elas se comunicam, assim como num seriado de TV. Aquele seriado aí que fez muito sucesso, Casa da Moeda. Um seriado espanhol. La Casa de Papel. Obrigado, querida. Esse seriado, eu assisti 16 capítulos e aí no Netflix, ele demorou um pouco para vir a segunda série. E eu não vou contar o seriado, mas é mais ou menos assim, cada episódio tem um título. Túlio conhece o Espiritismo.
Túlio começa a levar calote e tem consciência de quantos calotes deu nas vidas passadas. 2. Mas a série La Casa de Papel, a série principal é seres perfeitos. O episódio maior das nossas vidas é seres perfeitos. Agora, em cada reencarnação, teremos um título. E temos que desenvolver, através dessa titularidade, a oportunidade de prosseguir evoluindo, largando os medos e fazendo graça de nossas limitações. Aceitar dói menos. Respeito todo aquele que faz implante. Aceitar dói menos. Se a gente não aceitar as nossas limitações, a gente não vai ter uma compreensão de tão quanto somos ignorantes. E talvez, se a gente se conhecesse mais e nos tornasse ignorantes, a gente podia ir com mais sede ao pote, estudando mais, buscando mais conhecimento e tendo um comprometimento maior com a reforma ainda, com a reforma íntima. Muita gente chega no espiritismo e diz assim: ah, eu não ouço nada, eu não vejo nada. Será? Às vezes, eu tenho respostas que elas são muito imediatas na minha vida. E eu também posso dizer que não vejo nada. Mas às vezes eu fico perguntando para Deus: meu Deus, por onde eu tenho que andar? E aí geralmente vem um passarinho, para na minha frente a 2, 3 metros e começa a cantar. Eu posso dizer para vocês que eu não vejo nada? Eu posso dizer para vocês que a religião espírita para mim não é uma religião de fenômenos, mas uma religião que busca através da sua teologia um embasamento científico e comprobatório. E através desses conhecimentos eu vou me lapidando como uma pedra bruta para um bom paralelepípedo cortado. O porquê que eu quero tanto fenômeno, se o maior fenômeno está diante de mim mesmo, a minha oportunidade de reencarnação? O porquê que na maioria das vezes eu me vitimizo com a vida, quando a vida é a grande oportunidade de superação do meu espírito? O porquê que eu olho para as pessoas e me deixo levar por esse negativismo, por essa onda de desânimo e quanto pior, melhor. Fiquem uma semana sem retransmitir as mensagens do WhatsApp. Fiquem uma semana sem assistir televisão. E eu duvido se não sentirás transformações no seu estado de humor. Está sendo depositado em nós uma série de pessimismo para que desenvolvemos o medo, e a desistência. Quanto pior, melhor. Tivemos agora, recentemente, um ato repugnante, torcedores jogando pedra em jogadores. Eu fico pensando, como será este profissional quando começar a trabalhar e ele tiver uma falha? Ele vai se jogar de cima do prédio? Nós estamos buscando no outro a compensação de nossas frustrações. Nós temos que chamar a responsabilidade de vida para nós. E se eu não consigo falar baixo, que eu pense baixo. Para entender que tudo isso é fruto de um crescimento. E que se estamos aqui todos juntos hoje,
é porque merecemos estar todos juntos hoje. Embora só eu esteja falando, eu estou me alimentando de todo o positivismo e toda a vontade que vocês estão me passando, de querer junto comigo aprender. E é isso que me motiva. Os meus filhos às vezes perguntam: pai, tu não tem medo? Eu digo: tenho. Mas toda vez que eu chego para dar uma palestra, eu abro o porta-mala e digo: fica aí. Tu tem que abrir o teu coração. Tu tem que mostrar às pessoas que não é o que tu faz que vai te tornar melhor, mas como tu faz poderá te deixar melhor. Não melhor que os outros, melhor do que tu mesmo. Tu vai aperfeiçoando as tuas versões. Como esse telefone, o iPod aí, iPad, como que volta e meia tu tem que baixar um aplicativo novo para... E assim a gente vai buscando. Nós precisamos prestar atenção nos reencontros que aparecem. Haverão muitos reencontros. Amanhã mesmo vocês podem estar na fila do banco, né, Armandinho? E aí você olhar para uma pessoa, essa pessoa sorri para você. Aí tu olha, meu Deus, que garota bonita. Você pode estar diante de um grande amor de 1500 anos atrás. Mas também você pode olhar para o outro lado da fila e só faltava aquela caixa miserável me atender. Outra mulher antipática, que não sei o quê. O próximo, lá vai tu para frente dela. Tu já olha para ela de cabeça baixa e diz: meu Deus, eu posso estar diante de alguém que eu prejudiquei há 700 mil anos atrás. Mas talvez estejamos vivendo hoje uma situação que tenhamos sido preparados há 2018 anos atrás. E aí eu me dou o direito: meu Deus, mas por que eu perdi o meu emprego? Meu Deus, mas por que eu? Meu Deus, para quê? O que queres me mostrar com isso que eu estou passando? Porque se eu estou passando, eu mereço passar. E eu tenho que ter essa convicção. Porque eu até posso não saber o que está acontecendo comigo. Mas Deus sabe. Porque as reencarnações são solidárias. Elas se comunicam. Quando você olha uma criança, tem que despertar em você a consciência daquele espírito milenar. Daquele espírito que imortal, herdeiro de centenas e centenas de experiências, com suas imperfeições e virtudes, com suas habilidades e inabilidades, e que nasceu com um único propósito: evoluir. Porque nenhum de nós, por mais simples que seja o planejamento, nenhum de nós nasce sem um propósito. Por mais simples que seja, tornar-se melhor quando você for embora do que quando você chegou. Pô, Túlio, mas eu vou viver 85 anos só para melhorar o estado de quando eu cheguei? Que coisa mais sem graça. Você quer ver sem graça? É um umbral. Aproveite a oportunidade. Nós estamos num céu. Não faça das suas experiências cotidianas uma razão para reclamação. Busque a essência da oportunidade. Tropecei, uma oportunidade de não cair. Porque se fosse para te derrubar, tu tinha caído. E assim a gente vai construindo e vai buscando. Porque quando as aflições e os medos vêm do passado e nos alcançam na vida, ai meu Deus, e agora? Mergulhe no medo. Faça como fez a linda gaivota, que não sabia por que estava se enterrando, mas se enterrou. Viu alguém fazer e deu certo. E copiou, e desenvolveu uma nova visão.
E com essa nova visão, uma nova atitude. E com essa nova atitude, redescobriu o esplendor de viver. Eu vi alguém na cadeira fazendo assim. Não, é só na vida. Busque. Se a sua vida está meio tumultuada, se ajeite. Se segure nas obras de Kardec. Busque o conhecimento. Porque com o conhecimento vem o consolo. E com o consolo vem a maturidade espiritual. E com a maturidade espiritual, certamente, saberás o que é melhor para ti. Não te vitimize. Não te desculpe. Não te escondas atrás do medo. Busque evangelizar sempre. Porque através da evangelização que tu muda. Túlio, mas eu não tenho conhecimento, eu não sei nada. Então eu vou contar um caso para vocês, para nós finalizarmos os nossos estudos da noite. Eu fazia parte do coral espírita e uma das vezes que a gente foi visitar, a gente viajamos junto, eu e Jair, e a gente foi convidado para ir a Uberaba fazer uma palestra, eu, Chiquinha, uma pessoa de Brasília, uma pessoa do Rio, para a gente fazer uma palestra de 20 minutos, cada um palestrante. Toda vez que a gente ia, a gente levantava com os grupos de estudo, com o próprio Centro Espírita Seara, com o próprio Centro Espírita Círculo da Luz, a gente levantava alguns mantimentos para levar para lá, para ajudar. E isso foi a razão pela qual eu fui convidado para isso. Porque conhecimento não tinha, mas tinha muita vontade. E não tinha medo de passar vergonha, pela ignorância que ainda a possuo. Mas, numa das vezes, quem já foi a Uberaba sabe, é passada uma fila, e nessa fila é dada uma senha para o atendimento às mães. As mães que perdem os filhos, porque não existe dor maior do que uma mãe, enterraram um filho. E aí, numa dessas noites, Chico Xavier já bastante debilitado da saúde física, foi passado a senha para as mães e receberam lá, eu não sei porquê, mas se enganaram naquela noite, e em vez de o Chico atender 100 mães, atendeu 150. Deram 150 senhas para o Chico atender. E o Chico saiu do atendimento assim, extasiado, praticamente sendo carregado, porque já debilitado realmente foi um castigo, né? Coitado, não tinha forças, fisicamente falando, para poder caminhar pelo o corredor. E ele fez os atendimentos, fez a psicografia, e quando ele foi se encaminhando pelo corredor para sair, uma mãe, no exato momento que ele passou por ela, uma mãe entrou em desespero e começou a chorar. Ela não olhou para o Chico, ela baixou a cabeça e começou a soluçar de chorar. Eu não sei se o Chico parou, virou e abraçou, ou se parou e quase caiu por cima dela e ela segurou. Tamanho cansaço. Mas o Chico parou ao lado dela, ela virou para o Chico abraçou e os dois, interminante, choraram uns 3 minutos, soluçaram. E ela, eu me lembro bem, da respiração dela. Obrigado, Chico. E o Chico, naquela humildade, mulher, mas eu não te disse nada. E ela respondeu, eu nunca fui tão amparada, Chico, como eu fui hoje. Se a sua vida está ruim, acredite, existe alguém que tem vida pior.
E se você não tem palavras para evangelizar, não tenha medo. Desgraça não pega. Às vezes é preciso chorar junto. Muita paz e muita consciência em nossas vidas, meus irmãos. Que assim seja. Agradecemos nosso irmão Túlio pela exposição da noite e que Deus Pai te proteja para continuar nessa jornada. A tua próxima encarnação vai ser no Rio Grande, te prepare. Agora é chegado o momento de nós pedirmos à espiritualidade maior a magnetização das águas. Cada um pense na sua garrafa e nas suas necessidades, que ali serão colocada a medicação exatamente conforme a necessidade de cada um. Essa água deve ser sorvida em doses homeopáticas, em jejum, antes do almoço e ao deitar, sempre levando o pensamento a Deus, que ali está a medicação espiritual. Vamos vibrar, vamos orar por todos os presentes nesta noite, encarnados e desencarnados. Vamos orar pelos enfermos do corpo e da alma, pelas crianças, pelos idosos, pelo nome das pessoas colocadas nas urnas, tanto encarnados como os desencarnados. Que Deus Pai, através da espiritualidade que dirige esta casa, assista a todos nós. É chegado o momento de recebermos, através do passe coletivo, toda a assistência que nós viemos em busca. Novamente, levemos nosso pensamento a Deus, pedindo daquele que nós viemos em busca, que receberemos na medida exata das nossas necessidades, conforme o nosso merecimento. Já durante os trabalhos da noite, cada um de nós recebeu assistência espiritual, que nós possamos, retornando ao nosso lar, estarmos carregados com essa assistência, com essa energia. Cabe a nós mantermos, pela elevação do pensamento e pelos nossos atos, o merecimento da assistência que nós recebemos na noite de hoje. Agradecemos a Deus, a espiritualidade maior, a Jesus Cristo, a Maria de Nazaré, com a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livre-nos de todos os males, que assim seja. A todos, uma boa noite, uma boa semana.